que são as 15 principais sintomas do TDAH em adultos. Hoje é muito simples. Os principais sintomas são 15 dos TDAHs em adultos. Vamos lá. Desvia facilmente a atenção. Isso é muito característico. Por quê? Porque o TDAH, ele tem excesso de pensamento, excesso de emoções. Então, esse excesso de pensamento acaba fazendo uma grande confusão na cabeça e ele, às vezes, está conversando e se distrai com alguma coisa. É como se a mente de um TDAH fosse um satélite, uma antena parabólica, um satélite rodando e captando todos os estímulos ao redor. Por isso é tão difícil para ele manter o foco, por exemplo, numa conversa. É desastrado, desorganizado, derruba objetos, esquece compromissos. Também por excesso de informação. Às vezes o TDAH está fazendo uma coisa, passando de um lado para o outro, mas ele está pensando em outra coisa. Então ele derruba a cadeira, ele derruba o prato, ele derruba o suco, porque ele está sempre fixado em algum pensamento. O importante é que a gente entenda que o TDAH ele tem excesso de pensamentos. Por exemplo, o borderline já tem excesso de emoções. Então, um pouquinho diferente. Em geral, o borderline não é desastrado. O TDAH, em geral, é desastrado. Então, ele esquece chave, ele esquece coisas importantes, porque ele faz tudo no automático. Ele está com o pensamento aqui e está fazendo as coisas ao redor no automático. Então, muitas vezes, ele acaba esquecendo, se distraindo, derrubando coisas. Apresenta brancos durante uma conversa. O que é isso? Ele está conversando aqui com você e aí ele vai entrando uma série de outros pensamentos. Então ele desvia a atenção, aí ele continua conversando com a pessoa, fazendo aquele mas ele já não está ouvindo. Então é muito importante que o TDA tenha a sinceridade de falar, perdão, eu me perdi aqui nos meus pensamentos, dá para você repetir? Ou então você falar, fulano, olha para mim, tô falando com você, hello, Marte chamando, trazer a pessoa de volta. É muito importante que ele tenha essa habilidade enquanto ele não tem esse domínio. Interromper a fala do outro, isso também é muito comum, é impulsividade. Então é comum o TDAH adulto estar falando com alguém e aí no meio da conversa ele fala, tá, mas e fulano? Ele lembrou de fulano porque ele está pensando no fulano. Eu falei, e fulano, você está sabendo de fulano? Então a pessoa está conversando, ele não espera a pessoa concluir. Isso às vezes é muito chato, parece uma falta de educação, parece uma desconsideração, mas é um sintoma do TDAH. Comete erros de fala, leitura ou escrita. Por quê? Pelo excesso de velocidade, ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Ele pode também ter dislexia associada ao TDAH, e aí ele tem dificuldade de pronunciar determinadas frases, de algumas palavras, trocar palavras, e às vezes muita dificuldade em ler ou escrever. Isso a gente sempre tem que ficar atento. Mas por si só, pela velocidade, a escrita pode ter essas letras ou essas sílabas comidas. Presença de hiperfoco. O que é isso? O TDAH ele tem dificuldade de se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de alguma coisa, ou seja, ele tem tesão por alguma coisa, e essa coisa faz com que libere dopamina no cérebro dele, ele faz o que a gente chama de hiperfoco, ou seja, ele consegue se concentrar muito mais na média do que os outros. Então é muito comum o TDAH ter muita dificuldade em algumas coisas e num assunto específico ou num talento específico dele, ele ter o hiperfoco que faz com que ele se desenvolva muito melhor, porque ele consegue ficar horas e se dedicar profundamente àquilo. É por isso que eu gosto de falar que ele tem instabilidade de atenção. Ou ele é muito ligado em alguma coisa ou ele é muito disperso para tudo. Isso é o tal do hiperfoco. Mexe e remexe na cadeira, balança os pés e rabisco. Isso principalmente o TDAH adulto que é mais inquieto. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande de me manter aqui paradinha nessa cadeira aqui, tá? Porque eu tô sempre rodando, sempre fazendo um barulhinho. Mas a gente vai treinando, a gente aprende que cruzar a perna é melhor, para as pernas não ficarem sozinhas e balançando.